E eu queria aqui contar para vocês. Hoje não é um vídeo feliz, mas eu quero gravar para ficar de memória da última vez que eu tô andando aqui na casa do meu pai, que eu não sei quando que eu vou voltar mais aqui. E eu queria contar para vocês o que aconteceu comigo, um testemunho que eu acho que diante de tantas percas, diante de tantas coisas que eu tenho passado. Primeiro foi a perca da minha mãe, depois as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, né? Que todos nós sabemos que não é fácil. Criar filhos sozinho, trabalhar sozinho, né? Separada, que eu quero dizer. Mas criar filhos em geral, né? Aí não é fácil, a luta no dia a dia, trabalhar, dar conta de tudo. Mas eu queria falar para vocês que não duvida das coisas de Deus. Eu perdi meu maior medo que eu tinha na minha vida era que um dia minha mãe partisse e eu não pudesse vê-la. Eu tinha isso, um medo tão grande dentro do meu coração. Eu tinha aquela angústia. Às vezes eu não podia ver o telefone tocar se é alguém daqui de Pernambuco, que eu achava que já tinha sido isso. E o dia que minha mãe faleceu, o dia que a minha mãe adoeceu, ela foi para o hospital. E nos meus olhos seria impossível estar aqui. Até que Deus foi preparando as coisas. A minha família se juntou e a gente combinou e eu vim. E eu tive a honra de ficar com minha mãe durante 12 dias naquele hospital, dentro de uma ala de Covid. Deixei meus filhos aqui nesse sítio, não nesse aqui, mas no sítio vizinho, a casa dos parentes dele. Meus filhos nunca tinham visto. O meu filho mais novo nunca tinha vindo, só o mais velho que já tinha visto o pessoal aqui, mas o mais novo, ele não tinha vindo ainda por conta da pandemia. Porque naquela época eu tive o bebê e eu falei que quando ele completasse 1 ano eu trazia ele para a avó conhecer. Porque viajar com um bebê recém-nascido é muito complicado, sem andar. Então eu esperava as crianças começar a andar para trazer. Isso foi com o Enzo. O Enzo com 1 ano ele veio aqui, com 2 anos ele veio aqui de novo. E eu acho que ele veio com 1 ano, depois ele veio prestes a completar 3 anos, que ele completou 3 anos aqui. E depois ele veio com 6 anos, por conta que teve a pandemia entre esse intervalo. Eu tive o bebê, o Caleb. Aí eu falei quando o Caleb completar 1 ano, que ele começar a andar, eu vou na casa dos meus pais levar ele, para eles conhecerem. Só que aí as coisas não são como a gente quer, né? O Caleb completou 1 ano, entrou a pandemia muito forte. E eu falei, não tem como viajar, não tinha como passar para cá. E eu não podia também vir para arriscar a vida da minha mãe, que era o maior medo que eu tinha, era de perder a minha mãe para o Covid. Então passou mais 1 ano e aconteceu que a minha mãe adoeceu e precisou ter uma internação por conta da diabetes. E nessa internação que ela teve, ela foi ficando, as coisas foi se agravando e a minha mãe, eu tive que vir para cuidar dela de última hora. Deus preparou que todo mundo da família se reuniram porque eu não tinha condições naquele momento. E eu me ajeitei e vim com os meus 2 filhos, deixei na casa de um parente do pai deles e fui cuidar da minha mãe. Tive a honra de passar 12 dias com a minha mãe viva e depois a minha mãe faleceu, foi para UTI, depois de 21 dias ela faleceu. E eu fiz o enterro da minha mãe. E do meu pai eu não tinha essa esperança. Já foi nascendo? Não, resolveu aí mesmo. Ó, o tamanho do limbo. Ah, que maravilha. Obrigada, Antônio. Tô só gravando um vídeo aqui, tá? Aí, depois eu vou pôr. É pra mim guardar de lembrança. Aí depois, eu não tinha esperança assim de um dia
eu poder vir fazer, ver meu pai mais. Eu vim visitar ele no segundo dia, que minha mãe falece, que foi enterrada, meu pai não pôde ver, né? Então eu vim no outro dia, vim passar o dia com ele. E depois viajar, porque eu já estava aqui há muito tempo. Mas eu não tinha esperança de conseguir de novo vir fazer o enterro do meu pai, porque aos meus olhos era impossível de novo. Mas Deus trabalhou de uma forma que eu soube que meu pai faleceu 4 horas da manhã e até meio-dia eu não estava com nada pronto para viajar. E de meio-dia para a noite eu viajei. E eu cheguei aqui a tempo e deu tudo certo. E a gente fez o enterro dele do jeitinho que ele queria. Então, os poderes de Deus, Deus é Deus, o tempo todo.